Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao assunto porque o tema é denso, mas absolutamente fascinante. A intersecção entre a ciência médica, a nossa saúde mental e a fé cristã. A ideia aqui é jogar luz sobre como o aconselhamento bíblico e o uso de medicamentos conversam entre si para acabar de vez com aquela velha confusão sobre o tema. Bora lá? E para começar, tem uma citação do livro Aconselhamento Bíblico Cristocêntrico que simplesmente acerta na mosca. Acompanhem comigo. Da mesma forma que a comida e o descanso reanimaram Elias, os medicamentos podem melhorar o equilíbrio de substâncias químicas em nossos cérebros. Mas sozinhos não podem resolver problemas espirituais complexos. Percebem a profundidade disso? A reanimação física do nosso corpo precisa caminhar lado a lado com a verdade espiritual. É aquele clássico cenário de que uma coisa não anula a outra. A gente precisa olhar para o ser humano por inteiro, sem deixar a biologia ou a espiritualidade de lado. Bom, vamos à primeira parte: corpo, alma e aconselhamento. Para a gente entender de verdade como a medicina se encaixa no cuidado espiritual, precisamos ter essa imagem muito clara na cabeça. De um lado, a bússola, do outro, a cruz. A bússola é a nossa navegação por esse mundo físico, biológico e neurológico. Já a cruz, ela é o nosso fundamento inabalável. E o aconselhamento que realmente funciona não joga a bússola fora por causa da cruz, nem faz o contrário. Ele abraça os dois. Ele oferece uma direção prática, bem ali no nível do cérebro, enquanto mantém aquela base sólida para confortar a alma. Seguindo em frente, vamos para a segunda seção, o papel dos medicamentos. Entendendo essa nossa dupla natureza, fica impossível ignorar a realidade clínica. A literatura médica e textos como a Introdução ao Aconselhamento Bíblico nos lembram de um fato inegável: problemas físicos causam impactos reais na mente. Pensem em disfunções da tireoide, diabetes, tumores, distúrbios hormonais. Tudo isso gera uma verdadeira tempestade fisiológica que afeta demais os nossos pensamentos. É claro, a biologia cria as ondas fortes, ela torna a viagem super pesada, mas ela não determina o nosso comportamento final. É por isso que ter médicos e conselheiros trabalhando juntos é algo tão vital. E olha que definição certeira que aparece no livro A Culpa é do Cérebro. Lá diz que a medicação serve para aliviar sintomas e, preste atenção nessa frase, parecem aquietar as tormentas cerebrais, aquietar as tormentas. O papel do remédio aqui não é resolver aquele problema espiritual super profundo, mas sim trazer uma paz química que é absolutamente necessária. Ele segura a barra dos sintomas mais severos para que não só a pessoa, mas a família inteira consiga encontrar um pouco de estabilidade e respirar no meio desse caos. Isso nos leva à terceira parte da nossa análise: a metáfora das muletas. Para tirar aquele estigma que muita gente ainda tem sobre os remédios, o livro Descrições e Prescrições usa uma analogia que faz todo sentido. Comparar remédios com muletas. Vamos imaginar a situação. Se alguém quebra a perna ou passa por uma cirurgia bem pesada, a muleta de alumínio não tem o poder mágico de colar o osso, certo? Mas ela dá aquele suporte temporário e seguro para que o corpo não sofra ainda mais enquanto se cura de verdade. Com a medicação psiquiátrica é exatamente a mesma coisa. Nem todo machucado precisa de muleta, mas quando a lesão emocional ou química é funda demais, são essas muletas medicamentosas que mantêm a pessoa de pé enquanto a mente se recupera. Agora, vamos entrar na nossa quarta seção: níveis de intervenção. Aqui o papo ganha um contorno científico muito interessante. O autor Eric Johnson explica o cuidado dividindo a coisa toda em 2 níveis. As intervenções de baixo nível são basicamente as medicações psicotrópicas. Elas servem para mitigar os sintomas neurológicos. São estabilizadores incríveis, mas sozinhas não mudam a organização fundamental do cérebro. Agora, as intervenções de alto nível, que envolvem um aconselhamento ativo, essas sim causam um impacto estrutural. Elas literalmente formam novas redes neurais. É o trabalho minucioso de reprogramar como a mente reage no longo prazo. Mas aqui está o grande pulo do gato dessa dinâmica. A medicação prepara o terreno. Ela funciona como uma ponte. Tem quadros de ansiedade extrema ou depressão profunda, onde simplesmente não existe energia neurológica para encarar uma terapia de alto nível. O remédio, então, dá aquela estabilizada química e devolve a clareza mental, colocando a pessoa em um estado onde ela consegue participar ativamente do próprio tratamento. É uma parceria onde a química abre a porta para que o trabalho da alma aconteça. E para fechar, nossa quinta e última seção: o exemplo de Elias. Depois de toda essa teoria psicológica moderna, os textos nos trazem um relato histórico milenar maravilhoso para ilustrar a prática. A história do profeta Elias. O cara estava num esgotamento absurdo, com sintomas crônicos de fadiga e desespero. E vejam só, a primeira intervenção divina
Não foi um sermão complexo ou uma palestra motivacional. Foi puramente física. Deus providenciou um bom lanche e um sono longo. O corpo precisou de cuidados primeiro. Só depois que a biologia estabilizou com comida e descanso é que vieram aquelas verdades espirituais que a alma dele precisava tanto ouvir. É a prova prática de que intervir no corpo muitas vezes é o passo inicial e necessário para uma mudança espiritual verdadeira. E tudo isso deixa a gente com essa provocação final aqui na tela. Como equilibrar o cuidado do corpo e da alma no processo de cura? O que fica muito evidente após revisar a sabedoria desses textos é que abraçar os avanços da ciência e, ao mesmo tempo, buscar aconselhamento para a alma, de forma alguma são caminhos opostos. Na verdade, eles se completam. Usar o suporte de um remédio como uma muleta não invalida a fé, assim como o cuidado espiritual não pode simplesmente ignorar a biologia do nosso cérebro. Reconhecer e honrar essa dupla dimensão é o verdadeiro coração do cuidado empático. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa análise de hoje. Continue refletindo sobre esse equilíbrio vital e até a próxima.